Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Flávia, sou professora de língua portuguesa e de redação. Hoje daremos continuidade no conteúdo de acentuação gráfica, mas hoje ficaremos mais com a parte de correção, tá? Então, hoje iremos corrigir a página 24 do livro didático, do volume 9, tá? Então, a priori, nós vamos ler aqui um poema que faz parte da atividade. Eu tenho a opção aqui de ler em voz alta, né? E tem a opção de tocar a música. Então, eu escolho tocar a música e vocês vão acompanhando aí no livro de vocês, ou então aqui pelo celular, né? Mas acho melhor vocês acompanharem pelo livro mesmo, tá bom? Então, vou aqui tocar a música e a gente começa a ler. Magro esquelético, poesia ética, em forma estrúxula, feita simétrica, com rima rápida, ave angélica, mulher anêmica, de cores pálidas e gestos tímidos, era maligna e tinha ímpetos de fazer cócegas no meu esôfago, em noite frígida, no saudírico. O músico, pianista célebre, soprava o zéfiro, ventinho úmido. Então Angélica ficou asmática. Poucos são mestres, e muita clínica, com muita prática e preço módico. Depois do inquérito, descobre o clínico, um malatânico, mal sifilítico, manda um bicélere comprar noz vômica e ácido cítrico para o seu fígado. O farmacêutico, mocinho estúpido, errou na fórmula, fez despropósito, não teve escrúpulo, deu-me sem rótulo, ácido fênico e ácido prússico, rimo e lépido, mais de 1 quilômetro, num bonde elétrico, de força múltipla. Um dia cálido, deixou-me tépido, achei Angélica, já toda trêmula, a terapêutica, dose alopática, e tem xícara de ferroada que dou no fôlego, triste bucólica, essa estrambólica, droga fatídica, caiu no esôfago, deixou a lívida, dando-lhe cólica e morte trágica. Pai de Angélica, chefe do tráfico, homem carnívoro, ficou perplexo, ser estrábico, usava óculos, um vidro côncavo e outro convexo. Morreu Angélica, de um modo lúgubre, moléstia crônica, levou ao túmulo, foi feita autópsia, todos os médicos foram unânimes no diagnóstico, um sarcófago, asas artístico, todo de mármore, na cor do ébano, e sobre o túmulo, estatística, coisa metôdica, Luciana, e numa lápide, paralelepípedo, uso estilístico, terra e simbólico, traz a angélica, fosse hiperbólica, beleza herênica, morreu de cólica. Então, gente, aí agora, né, escutamos a música, daremos prosseguimento aqui na correção, né, que é o que mais nos interessa. Então, gente, para começo de conversa, nós temos que pensar sobre como é feita, né, a leitura sobre os textos, né? Quando a gente pensa que vai fazer uma prova, né,
no Enem, em algum concurso, ou em qualquer tipo de prova, né? Prova escolar mesmo. Como que é feita essa leitura, né? Eu, eu costumo fazer três tipos de leitura. Primeiro seria uma leitura exploratória. O que seria essa leitura? Seria uma leitura para você entender qual é o tema do texto e as ideias secundárias, né? E a segunda leitura que eu faria seria uma leitura analítica, né? Entre o estudo da língua ou a gramática, né? E uma terceira leitura, que seria o quê? Uma leitura crítica, né? Para saber captar as ironias do texto, do autor, as informações subliminares, né? Saber ler nas entrelinhas, né? Então, assim, a gente lê desta forma. Aí você me pergunta, professor, mas eu vou ter que ler o texto 3 vezes na prova, tudo é muito corrido? Não digo 3 vezes, mas ao menos 2 vezes, né? Porque vai te ajudar, né? Então vamos lá, vamos começar aqui a ler o enunciado e resolver as questões, tudo bem? Então vamos lá, vou inverter a câmera aqui um pouquinho. Então tá aqui, ó, na página 24, né, na letra 1, tá, no enunciado tá pedindo isso aqui, ó. Para dar maior gravidade ao drama, o enunciador do texto se vale de um registro profundamente formal em muitas passagens. Algumas palavras e expressões indicam a variação temporal da língua. Afinal, a escolha lexical nos permite tal percepção. Mesmo que não saibamos de forma exata o significado dos termos, o contexto pode nos ajudar a desvendar o sentido do que se enuncia. Assim, identifica o significado dos termos destacados nas passagens a seguir. Então, gente, olha só, o enunciado já está te orientando, né? Ele está te orientando. Ele está te orientando como que você vai resolver essa questão, correto? Então aqui, gente, está se pedindo sobre o quê? Sobre o estudo da língua, né? Que está te pedindo sobre sinônimo. Eu já conversei com vocês em sala que... Ô, filho, só um instante, dá um tempinho. Davi, faz silêncio, por favor, filho. Então, gente, aqui está se pedindo sinônimo das palavras, né? Então, quando se fala em sinônimo, se é um estranhamento da palavra, se você está em prova, então você vai ter que recorrer ao conhecimento prévio, né? Então, você pode, além do conhecimento prévio, você também pode recorrer à questão do contexto, né? Em que contexto é esta palavra, né? Então, tá aqui na letra A. Que a voz de um tisico magro esquelético, né? Então, aqui na questão está pedindo aqui, ó. A ordem de comando é identifique dos termos destacados nas passagens a seguir. Ô, filho, faz silêncio. Então, está pedindo aqui, ó. Assim, identifique o significado dos termos destacados nas passagens a seguir, né? Então, tá aqui, ó. Que voz de um tisico magro esquelético. Então, aqui tá a palavra destacada é tisico, né? Então, aqui pelo contexto, você percebe que é uma pessoa doente, né? E a doença é uma pessoa o quê? Tuberculosa, né? Na B tá pedindo aqui, ó. Depois do inquérito, descobre o clínico, né? Depois do inquérito, descobre o clínico. Então, pela seleção das palavras, você percebe aí que é uma consulta, né? E a resposta é a consulta. C. Corri muito lépido, mais de 1 quilômetro. Olha, aí você percebe uma locução, né? Uma locução adverbial. Então você vê muito rapidamente. Na letra D, fiz-lhe um sarcófago artístico. Então tá, a palavra que está marcada é assaz, que significa muito bastante. Então Ô Davi, por favor, faça silêncio, Davi. Então na letra E, use esse dístico em termos simbólicos. Então o que tá marcado aí, negritado, é a palavra dístico. Dístico se refere sobre a estrutura de um poema, né? Quando eu falo em soneto, é uma estrutura de poema. E dístico também é uma estrutura de poema que, no caso aí, seria
estrofes, né? Estrofes com 2 versos, não é isso? Então, aí estamos comentando sobre os sinônimos das palavras. Já na questão 2, está pedindo aqui, olha. Há no texto expressões que fazem menção ao universo das ciências. Identifique algumas. Então, olha só. Eu selecionei aqui algumas palavras para comentar com vocês. Até marquei aqui. Olha, a expressão que eu escolhi foi essa aqui, olha. Foram essas, né? Eu escolhi mais de uma. No caso, não tenho escrúpulo, deu-me sem rótulo ácido fênico e ácido prússico. Então, no caso aí, a expressão que remete à ciência seria sem rótulo ácido fênico e ácido prússico, né? Então, eu escolhi 2 expressões. Aí, depois vocês me comentam o que vocês escolheram aí também, tá? Mas tem mais palavras, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo achar mais. Foram unânimes no diagnóstico. Outra palavra que pertence ao campo científico, correto? Então tá, então já discutimos aí a questão 2. Agora vamos aí para a questão 3, tá bom? Então até agora não chegamos ainda na questão que se refere à acentuação gráfica, mas está chegando, vamos com calma, ok? Na 3. E como você deve ter percebido, o ritmo do texto se constrói principalmente por meio de palavras proparoxítonas. A regra de acentuação desse tipo de vocabulário determina que todos devem ser acentuados. Lendo com maior atenção, você notará que apenas 3 palavras aos finais dos versos não são acentuadas. Olha, gente, aqui ó, o enunciado já te deu uma dica, né? Então, eu já comentei com vocês na outra live, né? Que todas as proparoxítonas são acentuadas. E aqui, o que se pede nesse enunciado? Aí a gente está entrando aí em acentuação gráfica, né? Então, está pedindo aqui, olha, 3 palavras aos finais dos versos não são acentuadas. Então, se não são acentuadas, a gente já sabe que não são proparoxítonas. Vamos descobrir quais palavras são essas e onde estão, né? Então, aqui, eu circulei aqui para vocês a lápis aqui no livro, olha, que houve... Primeiro, vamos... Deixa eu fazer recapitular aqui, ó. Vamos identificar as proparoxítonas primeiro, tá? Então, aqui, ó. Esquelético, né? Esquelético é proparoxítona. Por quê? A tonicidade mais forte está o quê? No caso aqui, olha, a penúltima, aliás, é a antepenúltima, né? Porque no caso a última sílaba tônica vai ser oxítona, a penúltima vai ser proparoxítona e a antepenúltima vai ser a proparoxítona, né? Então, no caso aqui, esquelético é proparoxítona. O que mais? Esdrúxula. Acontece a mesma coisa, olha só. A tonicidade mais forte, no caso aqui, é a antepenúltima, que no caso é a proparoxítona. Que mais? Rápida, né? Rápida também é outra proparoxítona. Esôfago, célebre, úmido, asmática, né? Então, todas essas palavras são proparoxítonas. Mas o enunciado me pediu as que não são acentuadas e logo as que não são proparoxítonas. Então, vamos descobrir quais são essas palavras. Então, aqui, olha, eu tenho aqui identifiquei a palavra ritmo, né? Então, uma aluna aí me deu uma dica e me fez lembrar da minha infância. Ritmo, né? Então, aqui eu já identifiquei. Ritmo, no caso, é uma palavra o quê? Paroxítona. Então, essa aqui já não é acentuada e também não é proparoxítona, né? Outra palavra aqui que eu selecionei, perplexo, também paroxítona, tá? Outra palavra convexo, também é paroxítono. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. O que está se pedindo mais aqui? Então, nós respondemos agora a questão A da número 3 e agora vamos aqui para a B. Justifique porque elas não são acentuadas.
não são acentuadas, por quê? Porque elas, igual a palavra ritmo aqui, é uma paroxítona, né? No caso aqui, é uma paroxítona terminada em O, tá bom? Então, esse aqui não, nesse caso não é acentuado, né? Tem paroxítonos que são acentuados, mas esse, no caso, não é acentuado, né? Aqui a gente está falando só com relação à tonicidade das palavras. Perplexo, só um instantinho, filho, reda pra lá. Perplexo, convexo, também, né, não é proparoxítona e é outra paroxítona. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Aqui, olha. Então, respondemos a questão A, B. Aí, A, né, identificamos, justificamos. A, C. Tá pedindo aqui, olha. Explique por que elas aparecem no texto. Como é que é? Ah, tá. Explique por que elas aparecem no texto e não quebram a cadência dos versos. Ô, gente, aqui já tá mudando um pouquinho de assunto, por quê? No caso aqui, tá falando cadência, quando fala em cadência do texto, tá falando sobre a estrutura do texto. No caso aqui é um poema, né? Então tá falando sobre o ritmo, sobre a musicalidade do texto, esse tipo de coisa assim. Então aqui tá falando aqui, olha, ouve meu cântico sem ritmo, que é a voz de um tisico magro esquelético. Poesia épica em forma esdrúxula, feita sem métrica, com rima rápida. Então, no caso aqui, gente, olha, vamos ver se perdeu a musicalidade e a rima. Então, o ritmo tá rimando com o quê? Ele tá rimando com esquelético. Ele também rima com cântico. Então, não perdeu a sua musicalidade. É isso que está se pedindo enunciado, ok, gente? Aqui, olha, vamos ver aqui as duas palavras também que nós selecionamos, que eu selecionei. Depois vocês conferem aí se bateu com a resposta de vocês aí, tudo bem, gente? Então, o que restou aqui foram as palavras perplexo e convexo. Então, as duas não perderam a musicalidade porque elas estão rimando entre si. Respondida a questão, tá, gente? Então, tranquilo? Qualquer coisa, me dê um retorno, tá bom? A gente vai dar um jeito de conversar mais, tá bom? Então, aqui, vamos aqui para a questão D da número 3. Tá assim, ó. No texto, as palavras já, moléstia e cá. Qual é a justificativa para a acentuação dessas palavras? Então, voltando aqui, gente, olha, aí aquela questão do ditongo. Ditongo eu não trabalhei com vocês, mas agora é uma oportunidade, né? Eu até peguei uma tabelinha aqui dos ditongos. Só um instante que eu vou... Não é essa aqui, não. É essa aqui, ó. Então, olha só. Dos ditongos, não, dos monossílabos, né? Perdão, tá? Não comentei com vocês sobre a acentuação dos monossílabos, tá? Então, gente, são acentuadas as palavras monossílabas terminadas em AS, ES, OS. Por exemplo, pá, paz, né? Lá, já. Então, A e S, né? E S, fé, lês também, né? OS, nó, pó, nós. Essas palavras, gente, elas são monossílabas, tá? E monossílabas tônicas, né? E elas são acentuadas. Se terminar em AS, ES e OS, elas são acentuadas. Aí, aqui na questão, isso é bem curtinho, é só uma informação a mais, né? Então, aqui no enunciado, está se pedindo o quê? Na D. Há no texto a palavra já. Então, já nós identificamos, já é uma palavra monossílaba, por isso que, e terminada em A, por isso que ela é acentuada, correto? Moléstia, moléstia não entra no campo das monossílabas, não. Aqui a gente tem vamos identificar se é oxítona, se é monossílaba, se é proparoxítona, lógico que não é monossílaba, né? Porque aqui, olha, moléstia. Aí eu falo o seguinte... Moléstia, então, ela vai ser o quê? Paroxítona, né? Terminada em ditongo, tá? Por isso que é acentuada. E tem a outra palavra cá que eles estão pedindo também. A cá já
cai aí na mesma situação do já. Então, monossílaba terminada em A, por isso que é acentuada, tá? Então, justificado aí para vocês. Correto, gente? Então, vamos lá. Na questão, agora já passamos para a questão 4, né? Rapidinho, né, gente? Há no início do texto uma passagem com clara função metalinguística dentro do contexto, a ponte. Então, gente, nós trabalhamos sobre metalinguagem, né, no início aí da etapa, né? Só recapitulando, metalinguagem, quando o discurso diz sobre o próprio discurso, né? É uma foto, uma foto mostrando outra foto, uma pintura. Então, tem vários tipos de metalinguagem, né? A metalinguagem também ela vai aparecer no fazer poético, olha só. O drama de Angélica. Ouve meu cântico quase sem ritmo, que é a voz do meu tizico magro esquelético, poesia épica de forma esdrúxula, feita sem métrica com rima rápida. Então aqui, gente, olha, o eu lírico, ele fala sobre como ele está escrevendo o seu poema. Aqui está falando, né, sobre o poema mesmo. Então, assim, como ele fez esse poema? Né? Então, ele está falando que é quase sem ritmo, que é magro, de forma esquelética, né? Que é esdrúxulo, que o poema dele é estranho. Ele está falando como ele fez o seu próprio poema, como se escreveu o seu próprio poema. Correto, gente? Então, a resposta seria essa, tudo bem? Então, vamos lá. Aí, aqui, nós estamos, respondi essa sobre a metalinguagem, agora aqui na questão 5, né? Na 5 está pedindo aqui, olha, qual é a função de linguagem predominante desse texto? Justifica a sua resposta. Aqui, gente, o que está se pedindo nesse enunciado? Está querendo saber se a linguagem, se é uma linguagem poética, né? Se é uma linguagem informativa. Então, nesse caso, a gente já sabe que é uma linguagem poética, né? Então, essa é a estrutura desse texto. Ele é todo poético, né? Tem aí suas figuras de linguagem, né? Então, está pedindo a justificativa. A primeira pergunta, qual é a função predominante desse texto? Então, é uma linguagem que tem a sua função poética. Por quê? Porque faz uso de função de figuras de linguagem, né? Fala de uma forma subjetiva, né? Fala do romance, né? Que ele teve pela moça. Então, é por esse motivo que é uma linguagem poética, tudo bem? Então, gente, olha, o texto, essa questão aqui, a número 6, vou deixar para a próxima live, porque o texto fica muito grande, eu estou tendo dificuldade. Esse é o segunda live que eu gravo da mesma atividade, porque ficou grande demais. Aí vocês me aguardem, tá? Eu vou fazendo assim. Todo dia eu vou gravar uma live e vou tentar publicar aí para vocês, para a gente discutir as ideias, tudo bem? Então tá, gente, ó, obrigado. Então até a próxima. Continuaremos aí com a correção, estou falando de língua portuguesa, né? Com as correções aí das atividades sobre acentuação gráfica. Obrigada e até logo.